Vem pra live! Vamos começar aqui a última live do Janeiro Branco aqui nas minhas redes sociais. Janeiro Branco Live 2021. Hoje, tema. Deixa eu colocar aqui o tema até. Já chamo a convidada. Vão chegando, vão compartilhando, quem for chegando. Vou colocar aqui o tema. Álcool e drogas, gatilhos para transtornos mentais. Janeiro Branco, Live 2021. Vamos lá, colocar aqui a minha convidada comigo. Cadê? Boa noite, Vinícius. E chegou, Ruth, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Seja bem-vinda a mais uma live do Janeiro Branco, a campanha desse ano. A Ruth está desde o início, né, Ruth? Participando aqui Prazer. comigo. E mais um ano, então, agora que a gente vai fazer dessa vez de forma à distância, online, as pessoas vão chegando aí. E a Ruth, dessa vez, vai trazer um tema que eu chamei ela por isso mesmo, que é uma especialidade que ela trabalha. Então, para a gente poder falar até de uma forma mais tranquila, porque dá já uma realidade do dia a dia do trabalho dela. Hoje o tema, então, é álcool e drogas, gatilhos para transtornos mentais. Acho que eu escrevi errado ali, né? Gatinhos, tá? Você Pera colocou lá. gatinho. Vamos arrumar isso aí, porque o corretor deve ter me burlado aqui. Pera lá. Senão as pessoas vão falar o que seriam gatinhos. Mas Gatinho. para quem vai assistir o gravado, não vê o tema, né? Só vê o tema quem está entrando agora. Ruth, vai se apresentando enquanto eu arrumo aí, aqui. Olá, boa noite. Primeiro eu agradeço o convite aí, Emerson, é um prazer, né? Estar junto aí nessa jornada, onde saúde mental é a base, né? Sem saúde mental não há vida. Então é um prazer. Hoje estaremos falando um pouco aí, né? De álcool e drogas, né? A repercussão que isso causa aí na saúde mental. Sim, exato. Bom, então a Ruth também Tá? é psicóloga, né? Você vai falar alguma coisa da sua Isso. formação? Ruth, pode falar. Sim, sou psicóloga desde 2018. De um ano para cá eu estou atuando na dependência química, na adicção. Sou pós-graduanda em dependência química. Sou consteladora sistêmica, consteladora familiar. Trabalho também com um grupo de apoio para o familiar aí codependente. Tá bom? E aí a gente vai conversando aí ao longo da live. Peço para vocês que desde já acionem o aviãozinho aí, né, para aquela pessoa que precisa, para o familiar que precisa de mais informações. E Exato. a gente está por aqui. Então vamos lá. Eu comecei a live com uma música que eu tentei achar uma música que falava um pouquinho do tema, e a única música que eu achei foi uma chamada Vício. Ali, no caso, falava de vícios de amor, mas todo vício também a gente tem que ter uma atenção, porque vício Isso. significa dependência, e aí a gente precisa dar uma atenção para essa dependência, certo? Bom, hoje lembrando que a última live aqui da campanha que eu me programei, que eu decidi fazer, né, com esse tema, e aí a live de fechamento da campanha vai ser com o Instituto do Legislativo Ituano, que vai ser na quarta-feira às 15 horas. Mas eu já vou colocar aqui para vocês verem. Ruth, vamos lá então? Vamos. Vamos começar falando então primeiramente sobre a naturalização do álcool, né, e drogas. Como que isso é naturalizado, como isso chega nas nossas vidas. Então, né, essa naturalização do álcool que é um problema, né? Quem nunca, às vezes até na infância, na adolescência, assistiu aquele filme, aquela novela que, né, no encontro tinha lá aquela taça de vinho, na novela, dependendo da profissão, já era caracterizada, né? Chegava Uhum. lá, o doutor super bem sucedido, chegava em casa para relaxar, bora lá no copão de uísque. Então, assim, por Exato. quê? Porque é muito natural, né? A cerveja, a bebida,
você vai até o mercado e compra quanto quiser, quanto o seu dinheiro der, né? Então, Sim, assim, aí acabou banalizando, sim, né? Isso é verdade. um problema. Quando tem aí a naturalização do álcool, porque parece que está ligado ainda ao glamour, né? O glamour, a alegria, mas infelizmente não é bem por aí, né? E aí tem os comerciais de televisão que ajudam a naturalizar mais ainda, né? A todo momento a gente vê comerciais de cerveja, foi proibido os comerciais de cigarro, né? Mas ainda assim é vendido, as pessoas consomem, por mais que tenha toda ali a propaganda, mas a cerveja ainda não tem essa propaganda no sentido do vício, né? Da dependência, porque o álcool ele é tão cria tanta dependência quanto qualquer outra droga, né? Todas elas Com vão ali certeza. diretamente no sistema nervoso e é por isso que a gente tem todas as sensações que a gente sente quando usa ou consome qualquer tipo de substância como essas. Então essa Sim. naturalização já não nos ajuda, porque acaba colocando isso como algo legal, como algo recreativo, né? Então nos filmes, nas novelas, nos comerciais, nos comerciais sempre é um corpão bonito, sempre pessoas felizes. Nunca mostra, né, as pessoas na bed lá Não. brigando. Nunca mostra as pessoas, às vezes, terminando relacionamentos por causa do vício, por causa da Sim. cerveja, né? Sempre mostra uma galera feliz, brincando, pessoas jovens, normalmente comerciais de cerveja, principalmente, usa bastante o público jovem, que é o público-alvo deles. E aí Sim. fica tudo natural. As pessoas não vê a hora de crescer um pouquinho para poder tomar a minha cerveja, tomar o meu whisky, né? Principalmente o whisky que é caro, daí tem essas É, marcas mais chique. Daí, eu tenho uma garrafa da tal, olha aqui, aí faz essa ostentação, né? pois é, né? Triste. Mas, porém, tudo que é consumido de uma forma excessiva pode trazer riscos para a saúde e principalmente trazer transtornos mentais. E aí que a gente passa então para o que é dependência química. Você explica para a gente? Isso, então, o que acontece, né? Aí a pessoa vai e consome lá o uísque, belezinha, né? Aquela sensação. E aí o que acontece? Ah, foi legal. Ah, ontem eu tomei um copo, fiquei relaxado. Ah, que bacana. Tá. Aí no outro dia, eu vou querer dois, vou querer três. Por quê? Porque a tolerância ela vai aumentando, né? O álcool aí já vai ficando muito familiar aí a seu sistema nervoso. Sim. O que acontece é aí que mora o perigo, porque, gente, aqui ninguém é puritano, né? Ninguém tá falando, não pode beber. Isso daí Uhum. vai de cada um, de cada princípio, né? Seja ele, né, físico, que tá ligado à saúde, ou até no espiritual. O X da questão é o quê? Até que ponto isso está atrapalhando a sua vida? Ou, de Uhum. repente, já causou uma dependência que você não sabe? Ou então está escondendo, né? Porque assim, você sai, toma uma taça de vinho, beleza. Se você. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes e o que todo mundo há de concordar, se eu tomei vinho, beleza, me oferece mais, não quero, tô de boa, né? Saí para comemorar, brindei, oferece de novo, não quero mais. Beleza, Uhum. isso aí é um Sim. grupo da população bastante, né, efetivo. Não tem nada de errado nisso, a gente não está levantando a bandeira, não. Chega de álcool e drogas, não é bem por aí. Onde que Isso. mora o perigo? É na dependência, né? Aí que a gente vai chegar. Por quê? O que é a dependência? A dependência é quando eu trabalho o dia inteiro, estou muito estressada, aí eu recorro àquela substância para eu me sentir melhor, né? Só que esse melhor é uma fuga. E é aí que mora o perigo. Então, tudo é motivo. Eu briguei com o meu cônjuge, eu vou lá beber. O trabalho foi exaustivo, eu chego, eu vou lá beber. Eu tô com problema, eu vou lá beber. E aí eu bebo porque eu tô triste, porque eu tô cansado, porque eu tô feliz. Quer dizer, eu bebo sempre. E aí, Isso. se eu não bebo, aí a coisa fica ruim. Aí sim já é caracterizado a dependência. Por quê? O que é a dependência química?
de álcool e drogas, né? O que que é? Porque muitas pessoas não sabem. Às vezes a pessoa cresceu lá com um familiar, né, que fazia uso de substância, Uhum. né, direto e não sabia. Olhava e Exato. falava, nossa, essa pessoa é terrível, ela rouba a paz da minha família, tá feio, né? É um nóia, é o que a gente escuta até hoje. Não presta, é bandido mesmo. Será que é isso? Né? Porque, assim, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a mesma que fala que pressão alta é uma doença, diabetes é uma doença, ela também fala que dependência química é uma doença. Então, por que que vai excluir uma coisa se está ligado também à outra? E se é a doença, também tem um tratamento. Então, assim, o importante é reconhecer quando que virou dependência. Quando Uhum. virou dependência é quando eu preciso daquilo para me sentir melhor. Eu preciso daquilo para continuar aí na ativa, que nem é tão ativa assim. Uhum. Certo. Então, a, acaba sendo igual um tratamento de qualquer outra doença, certo? Né? Isso, Então, vamos pensar nas doenças mais graves, que é o diabetes, normalmente que a gente usa muito de exemplo, né? Um diabético, ele vai ser diabético a vida toda, caso ele não isso, faça o controle dessa diabetes dele, usando insulina ou algum outro medicamento, vai piorar e pode ocorrer aí um falecimento. Da mesma forma, sim, então, acontece com o dependente químico, se ele não se tratar, se ele não evitar o consumo, principalmente o uso excessivo, pode também trazer outras doenças, né, físicas, biológicas, mentais e também trazer ao óbito. Então, é, a parte da dependência química, se eu não me engano, ela está no CID-10, né, está classificada lá como um transtorno, uma doença, e isso então quer dizer que existe o tratamento, e é possível, sim, ter uma vida de qualidade física e emocional a partir do momento que você busca e percebe a necessidade desse apoio. Como estamos no mês de janeiro, é um mês também que a gente vai para as festas, né? O início do ano é champanhe, que é vendido a rodo. As pessoas que já têm uma dependência química já é mais difícil, porque imagine só, as bebidas alcoólicas ficam todas ali expostas, mas sempre tem a opção do não álcool, né? Tem cerveja sem álcool, tem a champanhe sem álcool, que no qual eu prefiro essas, eu tomo champanhe sem álcool, não é que eu tenho algum tipo de receio de ter alguma dependência, mas é porque eu não gosto mesmo do sabor do álcool, sim. acho muito forte, para mim Uhum. não é prazeroso. Mas as pessoas que tomam, elas precisam pelo menos reconhecer os seus limites, né? E a partir de quando você é dependente, você não reconhece mais os limites, você Não, excede os limites. E é aí que liga a luz amarela para tomar cuidado. isso. O ano passado, né, que a gente viveu aí a pandemia e continua vivendo, porém foi quando o início foi tudo assustador e tudo mais, aumentou muito o índice, né, Ruth, de bebida Sim, alcoólica, de drogas, porque as pessoas precisavam encontrar alguma forma de tentar achar um refúgio. E sim, um dos refúgios do álcool, da droga, é a liberação de grande prazer, de satisfação, né? Se você está sim. estressado, você vai relaxar e tudo mais. E é até por isso, por ser tão prazeroso, que acaba gerando daí a dependência, né? Que acaba gerando a dependência. Porque a gente não está aqui para falar que não causa prazer. Causa prazer sim, senão não teria tantos números de dependentes, né? Mas o que Sim, acontece? A gente tem uma cabeça pensante. Todo ser humano tem. Só que às vezes, né, na maioria, né, das vezes, o que tem por trás é maior do que o seu senso crítico, é que você falou. O meu prazer é tomar um champanhe até sem álcool. Bacana, uhum, por quê? Porque não, né, não sente o prazer. O que acontece, gente? Pessoas procuram álcool e outras drogas pelo prazer, né? exato. Não tem. Porque, assim, às vezes o rapazinho lá é tímido,
aí pega, bebe um pouquinho, ele se sente relaxado. Ah, não, isso é bom, para mim isso funciona. Eu não vou conseguir chegar na menina, enfim, se eu não estiver relaxado, então eu vou recorrer. Só que isso daí, ele fica o quê? Repetidamente. Aí Uhum. caracteriza aí o início de uma dependência, porque assim, como que eu sei que eu tô dependente ou então é só recreação? Gente, é a hora de parar. Agora, quando você tá bebendo em casa, tá bebendo com amigos, começa a acabar o negócio, começa a te dar uma ansiedade, um nervoso, e você tem que sair qualquer hora da noite do dia para conseguir mais bebida, gente, é a dependência. Por quê? Tem como ser feliz sim sem o uso aí de substância. Uhum. Só que se você não consegue enxergar isso, tá na hora de procurar uma ajuda. E aí, como eu falei que segundo a OMS, a dependência química ela é uma doença e toda doença ela tem um tratamento, e a gente não fala em cura. A gente, como profissional da área da dependência química, a gente fala em qualidade de vida. Assim como o hipertenso, ele precisa tirar o sal da comida, ele precisa ter uma atividade física e tomar as medicações, com o adicto também. E Ele precisa o quê? Pode falar. a dependência química que eu estava vendo aqui, a própria dependência é um transtorno mental, né? Porque Sim, envolve a parte orgânica, no sentido do prazer, no sentido de vício, nessa sensação de satisfação que gera para o corpo todo. Então, a partir sim. daí já é considerado um transtorno mental, mais os outros que podem vir. Mas pode concluir o que você estava falando. Então, mas é isso mesmo, eu iria até chegar, o assunto era isso mesmo, porque às vezes uma coisa está relacionada à outra, né? Quando a gente atende assim, porque assim, a gente tem vários perfis, né, de Uhum. dependente. Tem aquele que é só no álcool, e aí, é engraçado, quando é só o álcool, já atinge uma faixa etária, né? Ah, E aí aquele que é muito no álcool, ele já tem uma característica aí depressiva. Quando a tá. gente pega um dependente mais assim para maconha, né, para cannabis, a gente vê nele traços assim de esquizofrenia. Quando a gente se depara com um paciente assim mais ligado à cocaína, a gente percebe aquele paciente mais acelerado, né, com picos de ansiedade, né? Então Uhum. assim, aí é aquela pergunta, né, que a gente fala entre os profissionais: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Onde é que tá? Primeiro vem o transtorno ou a dependência? Né? Às Uhum. vezes um ou outro, às vezes os dois juntos. Às vezes um sim acabou gatilhando o outro. Por isso que é importante, né? Eu volto a falar, se você está nessas condições que eu não consigo parar, eu vou numa festa, quando começa a acabar, eu já fico acelerado, porque eu preciso de mais, né? De Uhum. repente é um momento aí de pedir uma ajuda. Por quê? Existem vários tratamentos para dependência química. Hoje eu trabalho à frente aí de um centro terapêutico, né, com internações mesmo. Pacientes que chegaram no limite da dependência, onde usava substância de segunda a segunda, de não conseguir trabalhar, de gerar um transtorno mesmo para a família. Então, assim, quando chega nesse ponto, tem que ser feito sim um isolamento, né, uma Uhum. internação para a gente trabalhar com tudo, né? Com desintoxicação, com reflexão de vida aí. Né? Mas Certo. a internação são uma das opções, tem um monte. Tem a Uhum. terapia, né? Tem um grupo de apoio, hoje em dia temos comunidade. É claro que com a pandemia deu uma parada aí, né? Porque a gente sabe que o online é muito efetivo, porém, tem pessoas que ainda têm, né, uma certa ressalva, gosta daquela coisa de olho a olho, né? Mas Uhum. assim, existem vários tratamentos, sim, para uma dependência química. E a terapia aí para a pessoa tentar enxergar o início, né? Tentar enxergar o que tem por trás, né? Aqui está a Sim. dependência, vai. Eu quero beber porque eu quero ficar feliz, tá? Mas o que tem por trás, né? Se eu tirar a dependência, o que sobra? Né? Uma Uhum. timidez, um sofrimento, alguma coisa. E aí, como é que fica? Né? É bom Sim. investigar. Então, um dos transtornos assim mais que aparecem a partir do momento que as pessoas têm a dependência seria a depressão, a esquizofrenia e a ansiedade. Tem algum outro que você se recorde que também surge muito?
Os mais presentes são esse mesmo, né? Principalmente, assim, depressão. A depressão, a ansiedade aparece bastante, mas a depressão também é fuga da realidade, sabe? Eu Uhum. quero me desconectar. Eu quero ir para o mundo lá, que eu relaxo, que eu Isso. sinto as minhas dificuldades adormecidas, onde eu crio ali a minha realidade, né? E Uhum. quando a coisa ficar muito mal, eu apago, né? Então, assim, mas é muito frequente, sim, né? Aí tem algumas questões também que eu estava vendo aqui, que seriam algumas outras questões que aparecem para o dependente. Muitas vezes, então, entra o preconceito, né, do próprio dependente de não reconhecer e da própria família. Tem o desemprego, porque quem é dependente acaba perdendo um emprego fixo, porque ele nunca está sóbrio, nunca consegue estar presente, né, dar o resultado que precisa, gera os problemas familiares, também entra na parte da desnutrição, porque a pessoa acaba ficando tão dependente que ela não se alimenta mais direito. A parte dos transtornos psiquiátricos, perda de autoestima, né? Quando a pessoa chega a ficar tão dependente, fica vagando pela rua às vezes, né? Sai de casa, não toma banho muitas vezes, não se arruma mais. A desinformação, o desamparo, porque daí muita família também, que nem você começou no início, Ruth, você falou assim, que ainda é visto como algo de nóia, uma coisa Sim, bem diminutiva, né, de diminuir o outro, mas tem muitas pessoas que têm situações financeiras grandíssimas, mas são sim, dependentes. Porém, como é aquele dependente que está vivendo em sociedade ainda, não é visto como uma dependência, né? Eu tenho controle disso. Mas a partir do momento que você precisa todo dia tomar uma dose, todo dia estar ali presente com aquela substância, seja o álcool ou droga, já é uma dependência, né? E aí também tem as disfunções sexuais, o envolvimento com a criminalidade, eita, criminalidade, verdade. que é, às vezes começa a roubar, né? Às vezes faz algumas coisas para conseguir dinheiro, porque a família não ajuda e tudo mais. Então são N situações de risco que pode envolver alguém que está dentro de uma dependência, e essa é a importância de mostrar que isso é coisa séria, que isso é Sim. falar de saúde, seja mental, seja saúde física. Por isso que é importante a gente não levar só na brincadeira e achar que bebida é só os comerciais de televisão ou como acontece nas novelas e filmes. Porque quem tem um familiar Sim, que é dependente sabe o quanto é difícil. Sabe o quanto é sim. difícil manter a relação e explicar tudo isso para eles. E aí que é importante entrar a educação, né, Ruth? Isso, Mostrar para eles o que é um sim. dependente. Você tem assim alguma coisa para falar sobre a educação, para explicar para as pessoas, para quebrar alguns tabus? Sim, sim. Aí que entra, Emerson, a importância de um grupo de apoio e orientação a esse familiar que convive, né, com esse dependente. Porque não é fácil, não é fácil. E assim como o dependente ele precisa ser tirado, né, do cenário para se cuidar, o Aham. familiar também. Porque senão o que acontece? Não existe a qualidade de vida pro dependente se ele tem uma família. Uhum. Porque vai, por mais que ele fique lá no centro terapêutico se tratando, e quando ele vai de ressô para casa, né? E quando ele vai Uhum. lá, como é que é? Se essa família também não foi cuidada, não foi orientada, né? O transtorno vai continuar lá. Então, assim, Uhum. qual que é a importância de um grupo de apoio para esse familiar, que às vezes é codependente? E o que é um familiar codependente? É aquele familiar que está sendo, né, vítima da dependência, que às vezes É. está sendo codependente e nem sabe. E como que eu me identifico? Ah, eu tenho um filho, tenho uma filha que foi para o caminho da dependência. Eu estou sendo codependente? Aí é fácil também saber. Olha para a sua vida. A sua vida mudou, a sua rotina, né, a sua preocupação em relação a essa pessoa, como que você está, o seu emocional, você está conseguindo, né, tocar a sua vida,
Porque eu tenho conhecimento de mãe que vai até a biqueira adquirir a substância para o filho usar. Sabe? Ah, Porque tá. tem medo. Ela pode correr perigo, o filho não. Então, assim, Uhum. isso daí é codependência. A Aque- gente ama o nosso, Aqueles a casos gente ama o também nosso familiar. que as pessoas falam, ah, se for para beber, bebe em casa, não bebe na Então, isso é rua. uma codependência. Isso é uma Uhum. codependência. Por quê? Né? E o que que muda, então? Né? Eu sou dependente em casa, sou dependente na rua. É porque em Tá casa tá lá, seguro, não. né? Teoricamente. Então. Tá- pode estar seguro, né? De uma coisa ou outra, né? Da Uhum. polícia pegar, levar um soco no meio da cara, Brigas. Uhum. né? Do externo, mas do interno. E você acha que ele vai ficar usando a substância sempre debaixo do seu nariz? Não. Então, assim, isso daí já é codependência. Quando eu não consigo raciocinar, né? Isso é uma codependência. Porque é assim, ó, eu amo meu filho, mas eu não faço parte, eu não compactuo com as suas Uhum. atitudes. Então, o que que é? É conseguir enxergar além do dependente químico, né? Porque assim, é muito comum o familiar entrar por esse caminho de desespero, de Uhum. codependência. E aí ele entra por quê? Por falta de conhecimento. Porque muitos familiares Sim, não sabem que a dependência química é uma doença. Que a exato. OMS fala que é uma doença. Porque acha que é o quê? É um desvio de conduta, porque não presta mesmo, porque começou a andar com o vizinho da direita, da esquerda e ficou igual. Né? A gente Uhum. sabe que existe vários, né, vários Uhum. motivos pela qual a dependência chegou, mas se ela chegou, tem que ser tratado. Né? Uhum. Claro que existem pessoas que têm sim mais predisposição a uma dependência, tanto que tem pessoas que usam e deixam, mas tem pessoas Uhum. que aí, né, surgem essa dependência. Então, assim, o importante é conhecer para poder ajudar de maneira eficaz. E E às o grupo vezes de apoio é isso. quando não conhece, né, o importante é buscar um profissional que tem uma especialidade, Sim, muitas vezes, marcar uma sim, consulta, né, para entender, falar, olha, tem um familiar meu assim, será que é possível fazer alguma coisa? Por onde eu começo? Porque muitas vezes a própria pessoa dependente, ela não reconhece, então ela não vai buscar uma ajuda espontânea. Ela vai sim, precisar ter respostas, ser colocado na frente dela informações para que ela de fato reconheça e fale, ok, está prejudicando a minha vida, a minha família, então vai ser interessante eu tentar buscar um apoio. Mas sim, enquanto isso, se a família não estiver ali junto, é mais difícil, né, para que essa pessoa sim, consiga sozinho lutar contra isso. Eu estava vendo aqui sobre o álcool. De 10 a 12% da população mundial consome o álcool. 60% dos acidentes de carro e 70% das autópsias por morte violenta por violência é por motivo de uso do consumo de álcool. E 143 municípios brasileiros, a partir dos 14 anos, bebem já, começam a consumir o álcool. 52%, 65% são homens e 41% são mulheres. Então mostra que o consumo de álcool é entre mais os homens. Eu não sei se você tem algum número diferente referente a isso. sim, é isso E, mesmo. e metade e usa pelo menos uma vez por semana. Seria 28% e de uma a quatro vezes por semana, 11% e todos os dias, que seria daí, no caso, a pessoa que tem a dependência de fato. E aí, é, as doses, e assim, mostra também aqui o grande índice acima de 65 anos que bebe cerveja, né? 61% quando mais idoso bebe cerveja ou vinho ou destilados. Sim, Então, é uma coisa muito. A bebida alcoólica, o cigarro, droga, sempre são teoricamente permitidas a partir dos 18. Mas as pesquisas feitas, então, já mostra que a partir dos 14 já estão tendo acesso. até, Às vezes na sim, festa da família, bebe um golinho para experimentar e tudo mais. Vê a família confraternizando, bebendo, e aí já é uma porta de entrada para o consumo exacerbado, né? Se a família sim, tem pessoas que consomem, a probabilidade de você querer consumir também é grande.
Quer dizer que todo mundo vai ficar dependente? Não. Mas é importante olhar isso com atenção, porque cada organismo reage de um jeito. E cada vida é uma história, é um mundo, né? E aí as teorias que as pessoas podem beber. Psicológicas, né? Que é reduzir a tensão, aumentar o prazer e reduzir a dor psicológica, que você falou, como a fuga, né? Sim. E a psicodinâmica, que é auxiliar e reduzir níveis inconscientes de estresse, então fugir dos estresses do dia a dia. E a comportamental, que eu acho que é a que mais acaba entrando na cabeça dos jovens. O tímido bebe para ficar desinibido. E aí acaba percebendo que quando ele bebe fica mais desinibido. O que eu vou fazer sempre? Quando tiver muita gente, vou beber para ficar desinibido. Porque o desinibido chama atenção, o desinibido conversa mais e mais. Ele acaba ficando mais simpático. Só que ele pode descobrir tudo isso e aprender tudo isso fazendo um processo terapêutico, se reconhecendo, né, no movimento de autoconhecimento. Você quer falar alguma coisa, Lúcia, assim, agregar mais alguma informação importante? Quero sim. Então, uma informação importante, né, que você, essa sua fala. O que o pessoal não entende, né, o pessoal da dependência, ou até para você que está assistindo, que não é dependente, mas recorre ao álcool e outras drogas para se sentir um pouco relaxado e um pouco mais aceito. Você pode ter todas essas informações de maneira natural, principalmente quando você procura o autoconhecimento. O que eu acho bacana, quando o paciente vai de alta e a gente acompanha por um tempo, a família fala, nossa, ele é outra pessoa. E por que ele é outra pessoa? Porque, gente, ele passou por um centro terapêutico. No centro terapêutico, eles têm plantão psicológico. Então, é um atendimento psicológico de, no mínimo, uma vez por semana. Então, assim, a gente trabalha, né? Trabalha a personalidade, é uma terapia. E o que acontece? Ele começa a se conhecer. E, às vezes, ele leva lá para a demanda coisas da infância, coisas que bloqueavam. Então, assim, por isso que eu falo, gente, existem muitas maneiras de um tratamento para dependência química. Né? Então, assim, você pode ser feliz sem o uso dessa substância. Né? Você pode agir na prevenção, com autoconhecimento. Porque uma coisa muito importante sobre substâncias é, assim, a gente, né, a mais comum aqui, né, no país, álcool, né, a maconha, a cocaína, o crack, né? Que até um tempo atrás, o crack, ele era muito usado pela população mais carente. Carente não, pobre mesmo. Né? Tanto que tem a Cracolândia lá. Só que assim, se um usuário começa a usar crack, ele vai estar desfigurado da mesma maneira, independente da situação financeira dele. Mas aí o que acontece? O álcool ele libera uma carga de prazer. Né? É que eu estava até conversando hoje. O crack ele é devastador por quê? No nosso, né, sistema nervoso central, a gente tem aí, né, um recebidor aí de energia, a hipófise. Se você está no momento de prazer, uma atividade sexual, enfim, coisas que você gosta, comendo, passeando, você no máximo você chega a liberar 100, né, mensurando assim. Com o uso do crack, você libera 900 em segundos. Então, assim, por isso que surge a dependência. Com álcool também, né? Você tá lá, você bebe, você fica relaxado, você fica felizinho. Aí o que acontece? Então, eu vou beber mais. Mas qual que é o caminho inverso? É o que foi falado. Vamos tratar isso do início. Eu posso ser feliz, eu posso ter prazer, né? Aí tá uma das possibilidades de qualidade de vida. Para eu não recorrer à droga, o que eu faço? Eu procuro coisas que me dão prazer. Uma academia, uma caminhada, conversar com os amigos, uma arte-terapia, né? Começar a resgatar o que me dá prazer, de maneira consciente. Porque o que acontece? Senão, o que vai ser da minha vida? Porque eu não vou ter qualidade de vida. Né? A tolerância, ela vai aumentar. Então, hoje eu bebo um copo, amanhã eu bebo 2. Né? E aí, como é que fica? Né? Isso é importante, né? É sinalizar a qualidade de vida. Porque tem o uso de drogas, álcool,
vai se interferir na sua saúde física, no seu fígado, né? E aí como é que fica? Então vai ter uma vida reduzida por causa de uso de substância. Então, assim, tem que analisar tudo. Não tem que analisar só né, aquela alegria aí de minutos. Tem que pensar na vida, né? Por um Porque todo. sem saúde, né, sem saúde física também não há saúde mental. Como que, Exato. né? Como que faz? Né? Então, assim, tem que pensar se eu posso agir na prevenção, né? Esse é o caminho. Aí tem as partes das disfunções sexuais, que são coisas às vezes que as pessoas não param para pensar ou às vezes nem sabem, que aí que acontece? De 40 a 95% vai existir algum tipo de disfunção. Para os homens, a disfunção erétil, a ejaculação Sim, precoce, a ejaculação retardada e a diminuição de desejo para ambos, para mulheres e para homens. Por quê? Porque isso vai desencadear e vai desorganizar o próprio organismo, as próprias substâncias dos organismos, no sentido do uso, do consumo do álcool. Então, vai começar a diminuir o desejo, porque tem muitos homens e mulheres que tomam uma cerveja e tudo mais, às vezes para ficar alegre e também para deixar desinibido e conseguir transar muitas vezes, conseguir ficar com alguém. Por enquanto, como não existe uma dependência, está funcionando. sim, Quando gerar essa dependência, aí você ficar totalmente necessitado do álcool, o desejo ele vai começar a desaparecer. A ereção junto, uma ejaculação precoce. Para as mulheres, pode acontecer uma secura vaginal e também a dispereumania, que é dores na vagina antes ou depois da penetração. Então, são coisas que as pessoas não param para analisar que isso tem relação, mas tem bastante correlação e 50% persistem mesmo após o longo período sem o uso. Então, o que vai acontecer? Você tem uma codependência, né, uma dependência, na verdade, da sim. substância, vai fazer um tratamento, vai conseguir diminuir o uso ou muitas vezes interromper de vez. Quer dizer que tudo vai se retomar? Algumas coisas pode ser que não, e 50% dessas disfunções, elas podem permanecer ainda depois de um tempo, até retomar toda a organização do corpo na parte orgânica, né? Então, veja Sim. só, é muito prejudicial. Então, por isso que não é proibir, mas é ter atenção, consciência, que é isso que é importante. Isso é algo que é, de fato, gradativo, que é interessante. E não que afaste, né, as pessoas, que te tragam prejuízos. Tratamento, vamos falar, Ruth, sobre o tratamento? Vamos sim, né? A gente acabou falando um pouquinho, né, de tudo, Isso. mas assim, para, né, para sintetizar bem aí, o tratamento ele pode ser assim vários, né, de acordo com o perfil de cada um. E hoje, graças a Deus, a gente tem acesso, né? São comunidades que trabalham com o dependente químico, né, e até com a Uhum. família com o dependente. As terapias, né, o psicólogo ele está preparado, independente da especialização ou não. É claro que dependendo do grau dessa dependência, seria bom procurar um psicólogo especialista, né? Mas assim, tem coisas que, né, um psicólogo ele trabalha bem. Então, Sim. isso é importante, né? Isso é importante ressaltar. As terapias, como eu falei, o autoconhecimento ajuda muito, muito quando a gente se trata de uma Uhum. dependência. Porque a dependência, gente, é fuga, porque todo excesso, ele está escondendo aí uma falta. E qual é essa falta? Às vezes na terapia você acaba descobrindo coisas que aconteceu na infância e que está refletindo na vida adulto, né? Exato. Eu lembro que eu li um livro que falava isso, que a criança era o pai do adulto. Então, às vezes aconteceu coisa lá atrás que está fermentando até hoje. E se você não trabalhar com autoconhecimento, a coisa vai aí para a sua vida fora. Então, assim, procurar grupos de apoio, pessoas que Uhum. estejam passando pela mesma situação que você. Um grupo de apoio, ele, né, você vai lá, você conversa, você faz partilha, né? Uhum. Um psicólogo também lá intermediano, a terapia individual também,
né? Em último caso, aí, quando viu que não tem jeito mesmo, que está atrapalhando o dia a dia, é a internação, sabe? Então, assim, existem muitas maneiras E o de trabalho procurar multidisciplinar, né, entre o psicólogo, sim, psiquiatra, nutricionista, para ter um trabalho isso, todo completo, que muitas vezes isso acontece dentro de uma instituição, né? Que daí vai ter todos esses isso, profissionais ali específicos, porque muitas vezes pode ser necessário o uso de medicamentos, já que sim, às vezes a pessoa tem uma ansiedade generalizada, uma depressão, e aí muitas vezes ela está tentando curar isso com o álcool ou com a droga, daí de fato ela vai para uma medicação controlada, uma medicação específica para isso. E a parte da alimentação, que daí tem que saber também se alimentar adequadamente e tudo mais. E mais a parte psicológica, que é o papel do psicólogo, né? Ajudar e dar esse apoio para os enfrentamentos, porque não é algo simples. Você não, pode não deixar é. de beber, mas o mundo vai continuar bebendo, a indústria vai continuar vendendo, não vai deixar de existir só porque existe aí uma situação grave no mundo. E é por isso que a gente precisa alertar, conversar, falar sobre, não fazer pouco caso sobre esse assunto, porque parece muito simples, parece que é algo que está muito longe, mas não. Às vezes, um pouquinho bebendo ali, um pouquinho bebendo cá, acaba acontecendo a dependência. Por mais leve que seja, é uma dependência. E aí Sim. já liga a luz amarela. A Ruth, ela tem um grupo, né, Ruth, que você comentou comigo, e eu acho importante você falar como funciona e até mesmo se alguém quiser indicar, se alguém ficar interessado, conhecer alguém, procurar a Ruth para fazer parte desse grupo. Conta aí pra gente como que funciona. Isso. É um grupo de apoio e orientação ao dependente e ao familiar codependente. É o grupo de apoio por amor, né? Onde a gente explica passo a passo o que é uma dependência, né? As causas de uma dependência, que também são inúmeras, né? Até da mais simples, como ser aceito no grupo, como, né, geneticamente. A ciência, ela fala que tem sim. Tem pessoas que têm uma genética mais fácil para dependência. E aí, esse grupo, o que acontece? A gente, né, trabalha com o familiar e com o dependente. Claro, um em cada momento, onde a gente primeiro explica, como eu comecei falando, que o que é a dependência química. E assim, me surpreende muito que até hoje, pessoas que têm dependente químico na família há anos não sabiam que dependência era uma doença. Achava que era desvio de conduta, né? Por andar com má companhia, enfim. E aí, quando você Influência. conhece, é mais fácil tratar. E esse grupo de apoio, hoje eu atendo na clínica, né, onde eu trabalho, mas eu também atendo fora, com o familiar. É que devido à pandemia, a gente faz atendimento pelo Zoom, uma vez por mês. Mas é um grupo Ah, muito tá. bacana, né, onde o paciente e o familiar, ele tem a oportunidade aí de colocar, né, as suas queixas, as suas dificuldades e até as suas dúvidas, né? E assim, a gente também fala muito da tão temida recaída, né? Às vezes o paciente saiu e aí não vive porque tem medo da recaída. Então, assim, a gente trabalha os assuntos assim, ligado à dependência, né? O que você falou. Ah, tá, mas tá, essa equipe multi que foi falado, eu só tenho dentro de um centro terapêutico? Claro, no centro terapêutico tem que ter mesmo, porque ele tá lá, tá internado, tá sob nossos cuidados. Então, às vezes, um dependente químico, ele já tem outras patologias de base. Então, ele tem que entrar com um clínico, né, com um psiquiatra para cuidar da parte da ansiedade, né, com nutricionista para fazer aquela alimentação adequada. Uhum. Mas ele também pode fazer isso fora da clínica. Né? Hoje em dia a gente tem, né, acesso, até pelo SUS também, tem aí as instituições, o CAPES, então assim, gente, é se tratar. Né? Essa Uhum. coisa que não, só se cuida quem tem dinheiro. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. O SUS está aí para ajudar também. Claro, se tem um plano de saúde, talvez mude um pouco, né, a demora, mas isso também está sendo, né, regularizado. Então, assim, vai da pessoa se cuidar, da pessoa, da família, né? Ver aquele botãozinho de alerta, né? Como é que tá? Eu estou muito ansioso, eu estou recorrendo à bebida para dormir?
Eu já atendi casos de pessoas que o sono não vinha enquanto não tomava uma taça de vinho. Isso daí era todo dia. Às vezes você passa com o psiquiatra, ele dá um ansiolítico, né? E aí, Uhum. e não é que troca uma droga por outra, isso não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque as pessoas falam isso, nossa, eu não vou no psiquiatra. Ele vai me encher de remédio, eu vou trocar uma droga por outra? Não. Aí que tá. Isso daí, às vezes, é desculpa de adicto. Porque não é trocar uma droga por outra. É um médico que está te atendendo, que está vendo da necessidade de uma intervenção medicamentosa. E essa intervenção medicamentosa, ela não é para sempre. Porque conforme vai passando o tempo, ele vai desmamando até você conseguir seguir sem. Então, assim, Sim. o que não pode é você ficar sendo vítima de um copo de álcool para dormir. Um copo de álcool Exato. para relaxar. Né? Um copo de álcool para fazer coisas no seu dia a dia. Né? Então, Uhum. esse grupo de apoio, ele vem, assim, orientar a família, sabe? É bem bacana, sabe? Às vezes sinalizar, olha, mãe, você está sendo codependente, isso não está ajudando na recuperação. Então, Uhum. assim, sabe? Com muito amor, com muito carinho, sem julgamento, né? Tentar mostrar aí que dependência química, a gente não fala cura, a gente fala qualidade de vida. E é que é Uhum. possível, sim, saúde mental, né? Para quem tem dependência química, quem está se tratando aí de uma dependência química. Sim. Bacana, é muito importante porque a informação é algo que salva. A informação é o Sim, início, né, de qualquer situação. É por esse motivo que o Janeiro Branco está aqui para vocês entenderem a importância de cuidar da saúde emocional e mental e tantas outras coisas que podem prejudicar a nossa saúde, sendo ela física, mental e emocional. Aqui nesse Janeiro Branco, nas lives que eu fiz esse ano nas minhas redes sociais, eu falei então esse último tema que ficou separado é de álcool e drogas, mas também tem lives falando sobre a viagens, falando sobre trabalhos, falando sobre a sexualidade. Assista as lives, entenda a importância de cuidar da sua saúde. Quero agradecer a Ruth por sua contribuição. Vocês agora aí tem a Ruth. Como que é o seu Instagram, Ruth? psicóloga Ruth Dantas. Pronto. Então, caso tenha dúvidas, caso queira fazer alguma pergunta mais íntima também para a Ruth, entender melhor sobre o grupo, por onde procurar e tudo mais, acesse aí o Instagram da Ruth, que é psicóloga Ruth Dantas. Lá ela vai poder explicar melhor para vocês sobre esse assunto e indicar também qualquer outra situação. De repente a pessoa não mora próximo, enfim, vai te dar as melhores Sim, orientações. Muito obrigado, Ruth, pela sua participação. eu que Lembrando que quem agradeço. cuida da mente, cuida da vida, que é o slogan da campanha. E Sim. também esse ano está sendo falado, todo cuidado conta. E o cuidado da gente assistir, se informar sobre essas situações, coisas que a gente imagina que acha e que entende, também é um cuidado. Todo cuidado conta. Então, você assistir lives, você começar a olhar para o outro, e isso que vai fazer toda a diferença no ano de 2021 para todos vocês. Ruth, quer dar alguma última palavra? É isso daí mesmo, né? Todo cuidado conta. Então, começa a festejar as pequenas alegrias, né? Ai, hoje eu fiz uma comida que eu gosto. Ai, hoje eu maratonei uma série, me relaxou. Então, assim, porque todo cuidado conta. Não precisa ser Uhum. grandes viagens, né? Grandes conquistas. Não, Exato. né? Fiz coisas que me fez feliz. Então, assim, não fique focado muito no grande, porque o grande vai chegar, você vai lutar para isso. Mas às vezes, no momento, ainda mais nesse momento de pandemia, de repente você tomar um banho demorado, escutar aquela música, né? Conversar com um amigo, com uma amiga. Olha que beleza, né? Olha que bem que isso faz para uma saúde mental. Então, assim, todo cuidado conta. Acordar um pouco mais cedo e fazer uma atividade física, se você não está indo na academia, né? Uhum. E é isso aí. O que você puder fazer para se sentir melhor, né? Em Sim, todas as esferas da vida, né? Espiritual, emocional, porque todo cuidado conta. exato. Muito obrigado, Ruth. Tenha um bom final de semana. Um bom Obrigada. restante de ano, que 2021 seja um ano aí de muito sucesso para você, para toda a família e para todo mundo que Amém. participou.
do Janeiro Branco desse ano. Lembrando que quarta-feira tem uma live, que é a última. Já já eu conto para vocês como vai ser. Grande beijo, Ruth. Boa noite. Obrigada, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.